Oi, eu sou a Jessi, assistente virtual da Cagés. E eu tô aqui pra ajudar você e te contar tudo sobre o nosso novo aplicativo. São 27 serviços diferentes que você pode solicitar online comigo, sem sair de casa. Tem segunda via da fatura, alteração de vencimento, reclamação de falta d'água e muito mais. É fácil, interativo e completo. O novo Cagés App tá sempre com você. Baixe agora no seu celular e comece a aproveitar. Tá na mão, tá na Cagés. Boa noite a todos, dando início agora a coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará 4, Botafogo 1, aqui com o professor Léo Condé. Boa noite, professor. Para dar início ao ciclo de perguntas, eu passo a palavra ao Alisson Lima, da Rádio Vozão. Professor, boa noite. Parabéns por mais uma vitória, segunda consecutiva. Vitória essa que, claro, numericamente falando, dá 3 pontos, né? Qualquer vitória vai dar 3 pontos. Mas eu queria que você falasse, para além desses 3 pontos, a importância de vencer mais uma na competição, a sua primeira, no caso, na Arena Castelão. Bom, boa noite a todos. Realmente tem sim uma importância muito grande, né, um resultado positivo desse, diante do nosso torcedor e principalmente da maneira que a equipe se portou. Né, o que eu passei para os atletas foi justamente nesse sentido. A gente tentar fazer um jogo impositivo desde o início, para trazer o torcedor junto conosco, porque é uma competição difícil, que está muito equilibrada. Tem aí umas 10, 12 equipes que vão brigar palmo a palmo pela vaga aí do acesso e a gente espera que esteja nesse bolo aí até o final. E você conseguir um resultado da forma que a gente conseguiu, expressivo, diante do torcedor, com um jogo impositivo, como eu falei, tem uma importância grande para a gente, vindo de um resultado positivo fora de casa, onde a gente usou uma estratégia para aquela partida. A gente estava muito desfalcado e conseguimos fazer um jogo estratégico interessante. E hoje, com o time quase todo completo, a gente realmente tinha que fazer o que a gente conseguiu fazer, principalmente no primeiro tempo. Então, eu acho que assim dá uma luz muito positiva para a gente daquilo que a gente quer e pode buscar dentro da competição. Professor, quando é Pedro Pinheiro da Band, prazer falar com você novamente. Condé, eu queria saber de você a questão do equilíbrio. O seu trabalho é muito baseado nisso, na questão do equilíbrio entre ataque e defesa. Você está vindo, o começo não foi da forma que você esperava e agora está vindo de 2 vitórias consecutivas. Você já está satisfeito com o que você está encontrando, a sua montagem no time? A gente sempre fala com os jogadores, a gente está tentando ainda entender como funciona para ter realmente a melhor resposta dentro de campo. Você está satisfeito com o que está sendo mostrado para você? Se a gente fizer alguns recortes, com certeza a gente vai ver que está tendo sim uma evolução e em cima daquilo que a gente pensa de jogo, né? Principalmente jogando em casa, a gente tem que ser sim uma equipe impositiva, que agrida o adversário desde o início. Hoje eu acho que até o fato ali da bandeirinha ter passado mal ali, a gente... naquele momento a gente ficou um pouco disperso, voltou ali um pouco desligado e acabou que a gente sofreu o gol. Mas depois, no segundo tempo, o adversário teve a bola, né? Eles tiveram uma posse de bola maior, mas nós continuamos empilhando várias oportunidades de gols. Então você tem várias formas de você jogar, você ser estratégico dentro do jogo, né? Você tem que entender o jogo. Eu acho que isso que é o mais importante. Por isso que eu falo muito da questão de equilíbrio. Tem momento que você tem que pressionar um pouco mais, que eu acho que era o que a gente tinha que fazer no início. A gente conseguiu roubar muitas bolas no início do jogo, próximo do gol do adversário, né? E a gente sabia que alguns espaços que a gente estudou junto com a comissão técnica para a gente explorar. E a gente conseguiu entrar ali na defesa deles com alguns movimentos que a gente trabalhou e com uma bela execução dos atletas. No segundo tempo, a ideia já era controlar um pouco mais o setor de meio. A gente sabia que o adversário iria se lançar e aproveitar a transição, contra-ataque. A gente conseguiu fazer boas transições, talvez poderia ter feito até um placar mais elástico, mas no todo a gente conseguiu sim fazer hoje uma partida equilibrada, tirando aqueles 10 minutos finais ali do primeiro tempo, mas que é normal, a gente serve de alerta pro restante da competição. Léo, professor, aqui, sou Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN, e parabéns pela vitória, viu? Acho que talvez a melhor atuação da sua equipe no seu comando, né? Desde que você chegou, esse 4-1 que foi, acho até bem significativo.
mas eu queria perguntar um pouquinho sobre as mudanças táticas que você tem feito e destacar alguns atletas que têm se destacado, sendo redundante, né? Que têm se destacado recentemente. Primeiro é porque eu percebo que o Ailon está mais centralizado como um centroavante e nas últimas partidas e até no comando do Mancini ele jogava mais pela ponta. Jogou de centroavante em determinado momento da temporada, até foi o melhor momento dele, mas depois ele foi deslocado para a ponta. E o Saulo Mineiro tem ficado mais do lado direito, apesar de estar muito próximo da área. Lucas Mugni também tem se tornado até na formação da linha de 4-4-2 no momento defensivo, sendo esse segundo jogador ali de pressão. Queria que você falasse um pouquinho desses movimentos que tem feito, quais foram as ideias que você achou que essa formação seria melhor e agora está se correspondendo. E também um destaque especial do Lucas Mugni, que apesar de ficar de fora do próximo jogo pelo terceiro cartão amarelo, tem sido uma engrenagem que está auxiliando muito, que até recentemente, acho que, se perguntasse para qualquer torcedor do Ceará, no meio campo, a única unanimidade mesmo seria o Lourenço, que joga muita bola desde o início do ano. Os outros sempre havia uma oscilação. Queria que você falasse um pouquinho do Lucas Mugni de forma separada também, se pudesse. Sim. Bom, em relação à questão tática, a gente tem uma ideia de jogo, né? Que eu gosto, digamos assim, um modelo de jogo, mas a plataforma de jogo a gente pode variar de jogo para jogo, dependendo da característica do adversário, dependendo do campo. Né? Lá contra o Paysandu a gente praticamente fez um 3-4-3, né? Contra o Avaí, diante da circunstância do que a gente tinha de elenco e aquilo que a gente analisou do adversário, a gente fez uma dobra de lateral ali do Raí com o Rafael, mas a ideia principal é tentar jogar da forma que a gente jogou hoje, realmente uma variação ali de um 4-3-3 para um 4-2-4 com bola, um 4-4-2 sem a bola, e aí a gente vai ter jogo que de repente pode utilizar o Saulo um pouco mais entre os zagueiros, atacando quando a gente entender que pega um adversário que a gente pode atacar um pouco mais a última linha. De repente hoje a gente queria um jogador que jogasse entre linhas, né, nas costas dos volantes do Botafogo, então o Mugni e o Ailon fez muito bem esse papel e abriu espaço para a infiltração do Saulo e do Eric Pulga, e também a gente deu um pouco mais de liberdade para o Matheus Bahia pelo lado esquerdo. Funcionou bem, então isso vai muito de acordo com cada jogo que a gente vai analisando. A competição ela é muito estratégica, como eu falei, a gente vai analisando o que cada adversário tem de bom, o que eles têm de dificuldade, para a gente tentar explorar e também anular, junto com todo o departamento que o clube tem, por sinal muito bom, né? Departamento de análise, junto com os auxiliares, as pessoas que vieram comigo, as pessoas que já fazem parte da equipe técnica do Ceará. Em relação ao Mugni, é um jogador que está sendo muito importante, tanto dentro quanto fora de campo, um jogador muito experiente, e a gente entende que desde o jogo que o Batatais dirigiu contra o Ituano, eu gostei daquela dinâmica dele ali, atuando como meia esquerda, né, próximo do centroavante, e aí naturalmente a gente vai fazendo alguns ajustes ali, criando alguns movimentos, mas é um jogador que está sendo muito participativo em todos os aspectos. Léo, aqui. Parabéns pela vitória, pelo resultado, pela atuação. Queria saber de você qual o tamanho do desafio que o Ceará tem pela frente lá no próximo confronto. O América Mineiro não perdeu ainda na temporada, jogando no Independência, um grande adversário. Eu queria que você pudesse falar também sobre análise em relação aos reforços, né? Porque já tem mais ou menos 2 semanas que foi aberta a janela, o Ceará contratou 2 jogadores, mas saíram 3, né? Nesse movimento, como é que você está observando esses movimentos? E a questão é analisar bem, ou é porque o Ceará tem enfrentado dificuldades mesmo para achar algumas peças que você deseja na equipe? Bom, em relação ao jogo, é realmente um jogo muito difícil que a gente vai ter pela frente. O América Mineiro está muito estruturado, né, nos últimos anos, aí, sempre fazendo boas campanhas, tanto em Série A, Série B de Brasileiro, chegando no semifinal de Copa do Brasil. É um clube que realmente vai brigar por vaga, né, tem um bom treinador, tem boas peças, um time que já tem uma base lá, que já joga junto há uns 3, 4 anos, então é realmente um adversário muito difícil, mas eu acho que se a gente conseguir fazer a partida forte que a gente fez contra o Paysandu e contra o Avaí, a gente pode sim buscar fazer um jogo competitivo e buscar um bom resultado lá em Belo Horizonte. Em relação às contratações, é algo que é discutido internamente.
tem sim algumas posições que a gente tem discutido, mas envolve uma série de situações, envolve oportunidade de trazer o atleta certo para determinada posição, envolve questão econômica também, né? É um momento que não tem muitas peças disponíveis, né? Então a gente sabe que também o clube tem um departamento de análise de mercado junto com a diretoria. A gente passa também aquilo que a gente imagina que há de necessidade no elenco, mas eu acho que a gente tem sim um bom time, um elenco competitivo, mas enquanto essa janela estiver aberta aí, vão ficar todos atentos para que possa, né, realmente trazer mais uma ou duas peças que possa encorpar ainda mais esse elenco. Condé, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha e da TV Diário. Primeiro, parabéns pela vitória importante hoje contra a equipe do Botafogo e a importância também da partida como um todo, mas o gol de Eric Pulga, né? Jogador que não marcava desde o dia 10 de junho, né? E a gente sabe que para atacante, quando não tem gol, não tem bola na rede, fica muito visível isso, né? Mas era um cara importante também na participação de gols do Ceará, seja na criação de jogadas ou com passes, né? O Pulga foi importante na noite de hoje e eu queria saber, com 4 jogos, a gente já consegue ver um Ceará com a cara do técnico Léo Condé? Bom, o Pulga é um jogador de muita qualidade, é um jogador que retém bem a bola, tem o drible, tem 1 contra 1. A gente está incentivando muito ele a atacar o espaço, as costas da defesa, para ele ficar perto do gol também, né? Não ser só aquele jogador de transição, aquele jogador que prepara a jogada para os demais. Então a gente está encorajando ele para ficar mais próximo do gol, e ele tem qualidade para isso, tem a capacidade boa de finalização também. Eu acho que é um jogador que vai ser muito importante nessa trajetória nossa aí até o final, não tenho a menor dúvida. Em relação a... Bom, assim, a gente... não adianta falar, assim, a gente fez uma partida muito consistente hoje, mas tem muitas coisas ainda que a gente gosta de futebol, que a gente vai passar. Como eu já salientei em vários momentos, a gente herda também muitas coisas positivas do Mancini. Então mas aos poucos a gente vai colocando aquilo que a gente gosta, as dinâmicas, os movimentos, tanto com bola quanto sem bola. Mas ainda temos ainda um caminho longo pela frente aí, para chegar dentro daquilo que eu penso, que eu gosto, mas é importante a gente tentar ir construindo uma maneira de jogar vencendo os jogos. Boa noite, Léo Condé, Danilo Queiroz do Futebolês. Léo, 2 questionamentos rápidos. Primeiro, quando você pegou a equipe, ela estava num viés de baixa, apesar de ter vindo de uma vitória, né? No geral dos resultados não era positivo. E chegou a estar na 14ª colocação. Agora a equipe sobe, está acima do 10º, está em 8º, a 2 pontos do G4. Queria saber como é que você analisa esse contexto do Ceará chegar próximo ao final do primeiro turno, onde talvez, pela colocação lá embaixo há bem pouco tempo, não era muito imaginável. E a outra, o outro questionamento que eu acho que tem a ver com esse, quando você concedeu uma das suas coletivas, eu não me lembro se... Mas eu acho que logo depois do jogo contra o Paysandu, uma derrota inclusive, e até por isso a importância das suas palavras, você disse que a ideia era que o Ceará terminasse esse primeiro turno com 27 ou 28 pontos, né? Hoje ele tem até uma possibilidade de terminar com uma pontuação maior. Você reavalia essa pontuação ou entende que é realmente essa pontuação que você acredita que a equipe chegando no primeiro turno te dará, ou dará ao time, a condição de brigar pelo acesso no segundo turno? Realmente teve um início muito bom, fez uma pontuação expressiva, depois agarrou um pouco, né, e acabou distanciando um pouco do bloco dos primeiros colocados. E o cenário era um cenário preocupante quando a gente chegou aqui, realmente com jogos difíceis, né? O jogo contra o Santos, você jogar contra o Santos em qualquer situação, em qualquer competição é sempre complicado. E 2 jogos fora contra adversários que perdem muito pouco jogando em casa, né? Que é Paysandu e Avaí. Então, a gente tinha que buscar fazer pontos nesses jogos, e a gente conseguiu a vitória contra o Avaí, que nos colocou numa condição de brigar, como está sendo agora, né? De vencer em casa e aproximar novamente do bloco dos primeiros colocados. Então a gente tem como meta terminar aí o turno entre os 10 primeiros,
e depois fazer um segundo turno forte aí para que realmente possa se colocar em condições de brigar pelo acesso. A competição é muito difícil, boas equipes, né? O Santos talvez está se distanciando um pouquinho, né? Por tudo aquilo que representa ali, pode ser que consiga se manter, mas as demais equipes, a maioria está oscilando muito, e eu acho que vai ser assim até o final. Vai ser palmo a palmo, passo a passo. A gente vislumbrava essa questão de terminar com 27, 28 pontos no mínimo, e a gente é um número que pode nos colocar entre os 10 primeiros na virada do turno, mas é claro que a gente vai para Belo Horizonte agora com essa possibilidade, sim, de quem sabe voltar com um bom resultado de lá e terminar o turno numa condição ainda melhor. Vamos lutar e batalhar por isso. Professor Thiago Saboia, do Portal Futebol Cearense. Parabéns pela vitória. O Ceará tem o segundo melhor ataque da competição, com 26 gols, logo atrás do Santos, que é o líder. E hoje todos os homens de criação para frente participaram dos gols da equipe, né? O Mugni, o Pulga, o Ailon, o Saulo e o Lourenço, né? E eu queria que você falasse novamente sobre o desempenho ofensivo da equipe e também como manter a defesa consistente para conseguir subir na tabela, né, na Série B. Realmente tem sido algo bastante positivo do Ceará, o aspecto ofensivo. E a gente, com certeza, vai trabalhar para potencializar ainda mais, né, para que seja uma equipe ainda mais consistente nesse quesito e possa criar o máximo de situações de gols possíveis. E nós temos jogadores com características diferentes, como você falou. Nós temos jogadores de drible, que é o Eric, jogadores de um jogo mais apoiado ali, que é o Mugni, o Ailon, que tem um poder de definição de boa qualidade, além do Saulo, que é um jogador que tem a capacidade de pisar na área, consegue fazer uma transição forte. Agora a chegada do Lucas Rian também, que chegou muito bem, que tem a capacidade de fazer. Então, potencializar algo que já vinha sendo bem feito. Né? Em relação à defesa, eu acho que a gente está começando a sofrer um pouco menos. Né? Lá contra o Paysandu, o Paysandu criou pouquíssimas chances. Eu acho que foi até um placar muito injusto aquele. Foram poucas bolas no gol. Já contra o Avaí também, foram algumas finalizações de fora da área, alguns cruzamentos, jogadas de bola parada, mas a gente conseguiu controlar bem. E hoje, mais uma vez, o Richard foi pouco acionado. Essa é a busca, né, para que a gente realmente consiga ser uma equipe equilibrada. Condé, boa noite a todos. Meu nome é Dacena, do Futebolizando. Condé, inicialmente, parabéns pela vitória. O time conseguiu uma bela e importante vitória, mas sai com certo prejuízo por conta do Lucas Mugni e do Jair terem recebido cartão amarelo e estarem suspensos no próximo jogo. Queria saber o quanto essas ausências preocupam você para o duelo contra o América Mineiro. Realmente, 2 cartões assim que talvez poderia ser evitado, mas no excesso ali de vontade, a mobilização que a gente criou, que o grupo criou para o jogo, né? Eu acho que é melhor a gente frear do que ter que dar um empurrão no jogador. Então, ali de um modo geral, assim, foi talvez no excesso de vontade acabou sofrendo o cartão, na jogada parecida dos dois. Mas, de qualquer forma, são desfalques importantes, né? Mas eu acredito que dentro do elenco aí, assim como a gente buscou contra o Avaí solução para fazer uma partida consistente, a gente vai estudar bastante o América, ver o que o adversário tem de bom, o que tem de dificuldade, para que a gente possa mandar a campo uma equipe estruturada para conseguir fazer um bom jogo e trazer um bom resultado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Boa noite.